Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, São José, nossos santos anjos custódios, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela é padroeira de modo muito especial do lugar que ela apareceu, no México, e também por concessão dos pasapos, isso nos bons tempos. Ela foi declarada padroeira de toda a América Latina, ou seja, do México para baixo, e também das Ilhas Filipinas. Assim que o Brasil também, por questões geográficas, está dentro desta proteção Nossa Senhora e por decisão da Santa Igreja. Não é padroeira só da Hispanoamérica, porque nós, por também desígnio de Deus, não somos hispânicos no sentido de espanhóis, somos lusos. Mas, bom, a Igreja quis que ela também protegesse a América Latina, ou seja, todos nós, do México para baixo. Então o padre vai resumir muito brevemente a história que os senhores já conhecem, eu tenho certeza disso. Os senhores se prepararam para essa festa com uma novena. Então vamos lembrar México, 12 de dezembro de 1531. E tinha um rapaz, um senhor chamado Juan Diego, que ele estava se preparando para ser batizado, fazer a primeira comunhão. E como ele era um índio, converso, sua família já era católica, então estavam se preparando para receber os sacramentos. Ele vai, sempre fazia o mesmo caminho, passa pelo monte chamado Tepeyac, e aparece Nossa Senhora para ele e pede para que ele fizesse um templo, uma igreja para ela. E pedisse para o bispo, não? O índio não estava nessas condições, nada mais que pedir. Então ele vai lá, ele estava muito temeroso, não sabia se era Nossa Senhora mesmo, se ele viu ela realmente. Isso é uma boa disposição. Se ele tivesse seguro de ter visto Nossa Senhora, bom, poderia ser um pouco presunçoso, mas ele foi temeroso, também prudente, e ficou meio titubeando se ia ou não ia, foi e não deu em nada. E como ele tinha uma preocupação com um parente, estava doente, de fato estava por morrer, se eu não me engano era um tio dele. Então ele, não querendo encontrar novamente com Nossa Senhora, porque ele estava preocupado com a família, ele muda de caminho. Em vez de ele passar pelo monte, o caminho de sempre, onde Nossa Senhora esperava ele, ele vai passar a dar a volta no monte. Então ele vê Nossa Senhora descer lá do monte ao encontro dele. E essa é muito bela. É a simplicidade de um índio que tem preocupação com seus parentes. A simplicidade de alguém que ama a sua família, em realidade, né? Não é porque ele não queria Nossa Senhora, mas ele não queria fazer uma missão antes de cuidar dos seus parentes. Nossa Senhora, sabendo muito bem da sinceridade e da nobreza de alma deste homem, João Diego, ela desce do monte e vai dizer a ele, aqui são palavras de Nossa Senhora: o que acontece, meu filhinho, o menor de todos? Aonde vais? Pergunta Nossa Senhora. Que não se perturbe o seu rosto, nem o seu coração. Não temas esta doença e nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou aqui eu, que sou a tua mãe? Não estás sob a minha sombra e cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Aí o índio, ao ouvir essas mansas e amorosas palavras de Nossa Senhora, começa a explicar tudinho para ele que está acontecendo. O tio dele, enfermidades, ele preocupado, e Nossa Senhora escuta atentamente tudo, como a mais cuidadosa das psicólogas que nós talvez não tenhamos, né? E ela, como mãe, como senhora, e vai cumprir esta caridosa ação de ouvi-lo, tudinho. E depois disso ela vai repetir as mesmas palavras para ele. E vai dizer, não temas essa doença e nenhuma outra. Não fiques aflito, não estou aqui, não sou sua mãe. Então Juan Diego fica muito consolado com essas palavras
E Nossa Senhora manda, agora ele não vai fugir mais de Nossa Senhora. As palavras dela foram tão profundas que tocou o coração dele, e ele sabia que ela estava cuidando disso, do seu tio aflito, do enfermo da sua casa. Então ela manda ele subir para o monte e vai colher umas flores. Se eu não me engano, são rosas. Nós estamos no dia de hoje no México, 1531. Lá é um inverno cruel. Nós estamos aqui, o nosso Natal é em chamas, não? De calor. Lá é um frio, hemisfério norte. E não sai flores, hein? Em lugar nenhum sai flores no inverno, salvo dos lugares tropicais. Nós temos flores de todas as estações. Mas então, ele sobe, encontra flores rosas, e Nossa Senhora manda ele colher e enrolar no manto dele. A tilma se chama, o manto próprio dos índios daquele então. E se dirigiu ao palácio do bispo. E chegando lá, ele teve várias, que o padre vai omitir os detalhes da história para não ser cansativo, várias dificuldades de chegar até o bispo. Primeiro era um bispo, um dos poucos daquele então. E um índio que queria falar com o bispo não era assim, não. Tinha todo um procedimento para qualquer um, muito mais para os catecúmenos. Pois então, viram lá flores, inverno, não tem flores, bom, algo estranho, deixam ele até o bispo. Então Nossa Senhora disse para ele contar tudinho o que aconteceu para o bispo. Ele conta, o bispo sendo um homem também de Deus, vai ouvi-lo atenciosamente e depois ele vai entregar as flores para o bispo. E quando ele desenrola a tilma, né, o manto dele, vai estar estampada naquele manto a imagem de Nossa Senhora, que tal qual nós veneramos aqui, esta mesma figura, a mesma Senhora que falou com o índio, o mesmo retrato, literalmente retrato de Nossa Senhora. Hoje, depois, vamos ouvir no Evangelho, que a Igreja colocou para o dia de hoje o Evangelho da visita de Maria Santíssima à sua prima Santa Isabel. E é muito belo, porque é exatamente o que nós estamos celebrando. Nossa Senhora sai às pressas do céu para a terra para socorrer o México, não só o México, para socorrer toda a América. E o que acontece nessa visita? Depois do que aconteceu com essa imagem, o bispo guarda essa imagem, um pano, fica exposto, acende muitas velas, depois colocam num quadro, vai ser venerado com uma conversão imensa. Os índios vão converter assim a cada noite só eram milhões de índios que eram batizados, de tal modo que os franciscanos já não aguentavam batizar tanto índio que havia, porque eles olhavam para aquela imagem e Nossa Senhora deixou estampado um catecismo na língua dos índios astecas. Então batia o olho, eles entendiam aquilo na linguagem deles, católico, ser batizado e estar fervorados no temor de Nosso Senhor. Então Nossa Senhora visita e os frutos dessa visita são sempre os mesmos. A primeira visita, São João Batista sai santificado, e nessa segunda visita à América, primeira América em todo caso, Nossa Senhora converte milhões de índios. Em realidade, quase todos. E milagres traz milagres. Aquela imagem em si mesma, ela é um milagre contínuo. Nós vamos ver um pouco mais adiante. E a cada alma aflita, hoje ou ontem já, os mexicanos se deslocam de todas as partes, de todos os lugares que existe ali, para caminhando, cantando, passar a madrugada inteira cantando, do jeito deles, mas cantando para a boa mãe que foi tão caridosa para com eles, para honrá-la, e eles são realmente muito devotos delas, principalmente eles, não, porque ali ela os escolheu para ficar, e é uma imagem viva que está ali, bom, e dali ela reina sobre todos nós. E estas conversões foram sem nódoa de nada de superstição, de mazela nenhuma, uma conversão autêntica, como se São Pedro ou São Paulo ou qualquer um apóstolo tivesse pregado e convertido. O índio deixava de ser pagão e se fazia realmente católico. E depois, outro efeito dessa visita, o aniquilamento do paganismo. Porque é impossível estabelecer o reino de Deus sem destruir o reino do demônio. Assim que Nossa Senhora não fez nenhum ecumenismo, não é uma Nossa Senhora do Vaticano II.
É uma Nossa Senhora mãe de Deus, mãe do Verbo encarnado, mãe da verdade e destruidora de todos os erros e heresias. Por isso ela acabou de um modo muito simples. Dizíamos, usando palavras da antífona O, que em breve vai começar, é fortiter et suaviter. Fortemente e suavemente ela acabou com todas estas mazelas do paganismo. E foi para aqueles índios, aquela imagem é e será sempre um grande consolo. Eles até hoje reconhecem nela a sua consoladora. Então agora vamos neste momento considerar alguns milagres desta imagem. Ela ter sido estampada em si por umas rosas que caíram já é um milagraço, hein? Um milagraço mesmo. Mas agora vamos considerar e vamos ver que aquela imagem foi um catecismo para um índio simples ou rude, e ela é um catecismo para um homem moderno que crê saber tudo e com a ciência mais afinada, aguçada, ele é capaz de ver que quem pintou aquilo foi o próprio Deus. E ele só é incrédulo porque ele é realmente um pobre coitado. Não? Falávamos que os índios seriam, mas o homem moderno, mesmo sendo o que ele acha que ele é pior do que um índio mais rude que possa existir. O Sagrado Manto, essa imagem foi estampada num manto de fibras de cacto. Hoje nós temos, por exemplo, o tecido de linho, as toalhas do altar de poucos, em 2 anos, elas já ficam transparentes e quase rasgadas. Uma fibra de cacto era grosseira, feita por índios que não tinham a menor habilidade de tecer, e dizem que duraria 20 anos, sendo bem cuidada, que eu creio que não era o caso de Juan Diego, que não estava cuidando do manto dele. A imagem não pintada, porém ela foi impressa. Nós estamos em 1531. Ao mesmo tempo foi impressa sobre toda a tilda, e a sua coloração não apresenta elementos nem de animais, tintas de produção animal nenhuma, e muito menos de minerais. Foi pintada, e tão pouco pintada, foi estampada, porque não há marca de pincel, que quando se pinta o pincel deixa a sua marca. Então não tem tintas minerais, nem de origem animal, e ela muda ligeiramente de cor segundo o ângulo que ela for observada. O manto áspero, como lhes dizia, porém na parte da imagem onde ela está impressa, ele é liso como uma seda. E a parte de trás, áspero como ele sempre foi. Nunca até hoje foi possível reproduzir semelhante imagem, mesmo com toda a tecnologia dos homens modernos. E com ela se pode observar os milagres por detrás daquela imagem tão simples. A olhos nus, simples, e com mais detalhes vemos que tem ali as digitais de Deus que a pintou, que a estampou. O cabelo Nossa Senhora não são os simbolismos, onde Nossa Senhora acaba dando um catecismo para os índios. Solto, para um asteca, era símbolo de uma mulher virgem. As mãos unidas, uma morena e uma clara, a união dos povos, ali os brancos espanhóis e os morenos, os índios astecas daquele então. As 46 estrelas representam exatamente as estrelas vistas no céu no 12 de dezembro de 1531, porque Nossa Senhora é do céu, a mulher vestida de sol que desce do céu, e o céu é realmente o seu manto, e ela deixou gravado tal qual no seu manto o céu daquele dia. Os raios de sol, o asteca tinha como o sol um símbolo da divindade, e aonde está perto do seu útero, os raios saem mais fortes, porque ela está grávida de Deus. Então o índio asteca bate o olho, vê o sol, símbolo da divindade pagã, e perto do útero, e porque ali também tem uma florzinha que vamos ver, que representa a divindade. Logo ela está grávida de Deus, e o filho dela é filho de Deus. Um índio, com seus simbolismos, entendeu perfeitamente a lição do catecismo desta imagem. E aí nós vemos que ela é virgem, que ela é mãe, virgem mãe de Deus. E são dogmas de fé conhecidos, e eles também conheceram e acreditaram. E o anjo com asas de pássaro mexicano, junção entre o céu e a terra, isso que representa. Em 1979, um doutor chamado Philip
da Universidade da Flórida, ele analisou o manto com a tecnologia infravermelha e descobriu que a sagrada imagem tem temperatura de 36,6 a 37 graus Celsius, que é a mesma temperatura normal de um corpo humano vivo. Ou seja, e não está conectada a nenhum aparelho. E Juan Diego não tinha como fazer uma coisa dessa. E nenhum índio, e nenhum de nós temos a capacidade de pintar uma imagem não pintada, com nenhum elemento natural encontrado na face da Terra, e deixar que essa imagem tenha a temperatura de um corpo vivo. Bom, isso é impossível a nós. A Deus não. O Dr. Carlos Fernando de Castilho, se eu não me engano mexicano, descobriu a flor que eu lhes dizia, chamada Naoliolin, símbolo do sol e da plenitude. E o mesmo concluiu que as dimensões do corpo de Nossa Senhora na imagem eram as mesmas de uma gestante poucos dias antes de dar à luz. E nós estamos no 12 de dezembro, e o 25 de dezembro é o dia que nasce Nossa Senhora. Também Nossa Senhora teve essa delicadeza de aparecer com essa sutileza. E os incrédulos e racionalistas vão dizer que o dia de Natal é um dia do Deus Mitras, sei lá o que cada um inventa, para dizer que nós adotamos uma festa pagã. Não, Nosso Senhor nasceu no 25 de dezembro. Se coincidia com o nascimento, a idolatria deste falso Deus, que em Roma, graças a Deus, foi vencido pela nossa fé, o que vai fazer? Cada dia se adorava um ídolo. E Nosso Senhor nasceu nesse dia, e assim nós cremos em uma festa litúrgica. E Nossa Senhora teve essa delicadeza de também nos dar essa lição. E o oftalmologista peruano, Dr. José Transman, com magnificação de 2.500 vezes, ele identificou o reflexo de 3 indivíduos em ambos olhos, com proporções diferentes, exatamente igual ao olho humano refletindo uma imagem. Por exemplo, agora que o vosso servidor os observa, no meu olho está refletindo a imagem dos senhores todos. E aquela imagem que lá se venera, milagrosamente estampada, está a cena no olho de Nossa Senhora, daquele então, da circunstância quando Juan Diego desenrola seu manto e Nossa Senhora aparece no manto. E está lá, se vê Juan Diego, o manto, Nossa Senhora no manto, o bispo e etc. Para fazer uma pintura dessa, vamos lá, o índio mal sabia tecer, ele não podia fazer isso, é realmente absurdo. Vão dizer, mas foi o fim lá do século XIX, muito menos, se até hoje nós não podemos fazer isso, quanto mais no século XVII, XVIII, XIX, se no XX não se pode fazer. Catecismo, nós incrédulos, homens modernos. E em 1785, para mostrar um acidente aconteceu com essa imagem, alguém foi limpar o vidro do quadro e caiu ácido nítrico no tecido e a imagem ficou corroída. Mas depois ela se restabeleceu sozinha. Lembramos que é uma imagem viva, tem temperatura de um corpo humano vivo e Nossa Senhora sozinha restabeleceu a sua imagem porque quem pintou ela foi Deus e quem mantém ela também é Deus. Em 1921, agora não foi um acidente, foi a maldade dos homens, conhecido caso, a revolução anticlerical coloca um vaso de flores com 29 cargas de dinamite diante do quadro e explode, que vão destruir o genuflexório, janela a 150 metros de distância, se vê pedaços desses objetos, e o crucifixo que estava diante se curvou, os candelabros também, e a imagem de Nossa Senhora ficou intacta, tal qual ela saiu das mãos de Deus e permanece até hoje. É incrível, é impressionante, e aqui se cala toda a incredulidade, tanto nossa, porque nós achamos que temos fé e nós não temos, como deveríamos, e também dos protestantes que dizem que a gente adora imagem, porque quem fez essa imagem só pode ter sido Deus. Vamos falar, o demônio fez. Então nós vamos dar uma medalha de ouro para o demônio, porque graças a essa invenção que ele teve, a genial ideia, ele conquistou a América para Nosso Senhor. Em todo caso, quem foi que fez, trabalhou para Nosso Senhor, e nós sabemos que o demônio não faz esse favor a Deus. Não faz. Ele fez escravizar aqueles índios séculos e séculos no paganismo e na idolatria. E ali é a mão de Deus que fez aquela imagem, estampou a sua mãe,
Porque nosso Senhor é o melhor dos filhos, Ele não vai aonde a sua mãe não se encontra. Ele não quer ser honrado, por mais fervoroso dos crentes, se a sua mãe não está na boca deles, as palavras deles são abomináveis aos ouvidos de nosso Senhor. Porque foi por ela que Ele veio. E Ele quer que nós cheguemos a ela. E Ele deixou a nós, é uma delicadeza de Deus, porque todos nós aqui estamos no Tocantins, mas todos nós aqui temos algo de índio nas nossas veias também. Então esse carinho de Deus foi para conosco. Então tenhamos esta imagem querida sobre nossas casas e iluminada com nossas velas, que ela escute os nossos terços e ela realmente viva lá no México, viva lá no céu, ela vai cuidar de nós com muito carinho, como a melhor das mães, porque ela é a melhor de todas as mães. Então vamos concluir esta simplicidade de Nossa Senhora como Índia, ela nos deixa uma grande lição para a nossa incredulidade moderna. Talvez homens mais conhecedores da ciência, etc., poderão desconfiar disso, mas se eles têm a honestidade e a mesma fé que eles têm na ciência deles, serão capazes de ver que ali tem o dedo de Deus. Tem o dedo de Deus naquela imagem, e tem o dedo de Deus em quem criou aquela mulher, porque Deus saiu daquele ventre. Então tenhamos grande temor, grande confiança em Nossa Senhora com essa advocação. Depois, a consolo, ela é consoladora, e as palavras que ela disse para o índio também servem para nós. Acaso não sou tua mãe? Por que te preocupa tanto? Que doença nós podemos temer? Todas essas aflições Nossa Senhora tem cuidado, e principalmente da pior das enfermidades, que é o pecado, que nos leva para a morte eterna. Então peçamos a Nossa Senhora esta confiança, que a sua imagem desperte em nós temor filial, e uma reverência também sem